Bem, a filosofia da ciência é uma área bacana porque você estuda a ciência sem ter que entrar muito nos detalhes matemáticos, nos detalhes experimentais, sem ficar fazendo computação, né? Sem fazer o trabalho científico mais árduo, né? O filósofo da ciência, o historiador da ciência, que são carreiras aliadas, eles olham para a ciência, por uma área da ciência, né? Um episódio da ciência, tentando entender tudo que está em jogo, a parte interna da ciência, qual era a questão, como que as pessoas estavam pensando, os experimentos que eles estavam fazendo, mas tem também o contexto, né, as alianças, as amizades, como que a sociedade e o governo estavam ali financiando aquela pesquisa e os acasos que acontecem. Então, a filosofia da ciência é uma maneira de você estudar a ciência, se aprofundar na compreensão de como que a ciência funciona, podendo ficar mais assim na superfície, né? Você pode visitar mais campos, abranger, né? Você não precisa ficar tão especializado, porque na ciência é muito importante você ficar bem especializado num campo, né? Específico, se aprofundar ao máximo para poder, né, fazer alguma coisa que seja pioneira, né? Mas na filosofia da ciência você pode, se você quiser, estudar várias áreas ao mesmo tempo, sem se aprofundar muito. Então, isso dá uma visão mais ampla, né, do funcionamento da ciência. A filosofia da ciência, ela tem duas áreas, assim. Geralmente, quando a gente lê livro de filosofia da ciência, o que é a ciência final, geralmente se foca mais na metodologia científica, no método científico. E essa é uma área, assim, é uma área com muitas visões. Hoje em dia tem uma visão que domina mais, mas tem as outras visões. E é difícil você... É uma área de humanas, né? É difícil você ter certeza sobre uma tese, um resultado. Você tem que usar argumentos e existem contra-argumentos. Então, acaba havendo escolas diferentes sobre a questão do método científico, se o método indutivo ele é fundamental ou não. Então, há uma tradição que começa com Karl Popper de criticar o papel da indução, especialmente na física moderna, né? Então, o Chalmers é herdeiro dessa tradição popperiana, né? Mas, enfim, a ciência é multifacetada e existem diferentes métodos que vão sendo usados. Agora, existe uma outra parte da filosofia da ciência, que é a ontologia, que é entender o que as teorias falam sobre o mundo, como que elas representam o mundo, quais são os... Né, ao longo do tempo, desde os gregos, passando, né, pela época do Descartes, né, era moderna, diferentes autores, filósofos ou cientistas apresentavam uma visão de mundo. Não, só existe matéria. Não, existe o espírito que interage com a matéria. O universo é um ser vivo. Enfim, diferentes ontologias sobre como que é a natureza, né? Então, esse também é um outro lado da filosofia da ciência que é interessante. E, claro, tem os estudos específicos, que é você, sei lá, você é um geólogo, então você pode fazer filosofia da ciência da Terra, estudar questões da teoria geológica, um pouco da história, né? Tectônica de placas, como que foi, que se deu essa revolução científica, por exemplo. Então, a filosofia da ciência, né, tem essas diferentes partes e uma parte que é bastante forte é a conexão com o ensino de ciência também, né? Então, muita gente da área de ensino estuda a filosofia da ciência, né, para ajudar a dar aula, uma aula, né, que os alunos entendam os aspectos da ciência, né, esse tipo de coisa.